Olá, meu amigo, tudo bem? Como você tá? Muito obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara. E agora vamos começar a tentar dar uma resposta bíblica a uma pergunta, ou uma ideia, uma dúvida que muitas pessoas neste mundo têm. Há muitas pessoas, talvez você, outros ao seu redor, que eles creem em Deus. Eles creem que Deus existe. E eles querem estar bem com Deus. Mas a diferença é que há muitas pessoas que eles estão procurando o caminho deles, ou o jeito deles, ou seguir a ideia ou filosofia deles para se aproximar a Deus. Há pessoas que pensam, bom, se você é sincero, faça conforme o que você acha melhor e todos os caminhos levam as pessoas para Deus. Mas isso é verdade? Realmente é assim? Realmente, o que é necessário e quantos caminhos há para o céu? Quantos caminhos há para Deus? Você sabe, se eu quero chegar à tua casa, eu posso, talvez, escolher essa rua para frente ou aquela rua para trás ou algo, mas para entrar na casa, há uma entrada. Se você quer sair do Brasil, a chegar e conhecer a casa dos meus pais, eu posso te orientar, mas não são todos os voos, não são todos os caminhos que te levam àquela casa. E gostaríamos de dar uma olhada na palavra de Deus para responder essa pergunta. Realmente, há um só caminho para Deus? Vamos ler na Bíblia, Romanos 4, alguns versículos aqui. Romanos 4, versículo 2 a versículo 5. A Bíblia diz, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Para tentar responder a essa pergunta, a essa dúvida sobre quantos caminhos há para o céu, vamos ver aqui primeiro o que a Bíblia nos diz aqui em Romanos 4, que acaba com a ideia que as minhas obras podem me levar para o céu. Que a minha justiça pode me levar para Deus. Porque a Bíblia ensina outra coisa. Há muitas pessoas neste mundo que eles pensam que o que eles fazem ou não fazem faz a diferença na questão de se eles vão para o céu ou não. Se eles estarão com Deus pela eternidade ou não. Mas vemos aqui uma coisa interessante que a Bíblia nos avisa que Abraão, se fosse justificado ele pelas obras, diante de Deus, ele não poderia se gloriar. Ele não tem nada para ficar tranquilo ou feliz com Deus. A obra dele talvez se justificará ele diante dos homens, mas diante de Deus, não. A justiça de Abraão, amigo de Deus, homem de Deus, temente a Deus. A justiça dele, a obra boa dele, diante de Deus, nunca seria suficiente. E para nós, é a mesma história. Vemos pela palavra de Deus, primeira coisa, a justiça humana, ou a justiça relativa, não me leva para Deus, não me leva ao céu. Há vezes que nós pensamos, eu vou viver bem, eu vou procurar fazer a coisa certa, eu vou tentar ajudar o pobre, eu vou tentar ser honesto, eu vou tentar amar, eu não vou beber, não vou roubar, não vou matar, eu vou tentar frequentar a igreja, eu vou participar nisso, naquilo, outro, eu vou observar os mandamentos de Deus e assim eu espero, eu acho que ao final da minha vida, isso possa me dar entrada na presença de Deus. Mas a nossa justiça não funciona.
E Deus falou nas Escrituras que o homem não tem como ficar bem com Deus. Ele não estará bem diante de Deus por conta da obra dele. Mas, pastor, você viu fulano? Você ouviu nas notícias sobre essa coisa que aconteceu? Pastor, você sabe como os ladrões vivem e a obra deles? Pastor, você sabe esse assassino? Quantas pessoas ele matou? E eu não sou assim, pastor. Eu sou melhor do que isso. Eu estou tentando fazer a coisa certa. Eu estou sincero nas minhas crenças e eu quero andar em integridade, pastor. Pastor, eu procuro fazer a coisa que agrada a Deus. Então, como é que eu não posso pensar que eu querendo e tentando buscar a Deus, que eu não vou achar a Ele? É porque se a minha confiança está na coisa que eu faço, nunca será suficiente a minha obra. Isaías 64, versículo 6. Diz que a nossa justiça é como pano imundo. Pano de imundícia. Eu gosto de ilustrar esse pensamento bíblico assim. Quando de vez em quando, você precisa passar pano na tua casa. Ou talvez vocês que trabalham numa loja ou um restaurante, algo assim, e há vezes que você precisa limpar o chão, você passa pano. O que fazemos quando é tempo de passar pano? Pegamos uma água, entre aspas, limpa, uma água limpa. Jogamos um produto, detergente, outra coisa, que nos ajuda a limpar o chão. E passamos aquele pano e enxugamos aquele pano e passamos e depois molhamos de novo, enxugamos e todo e fazemos esse processo. E se eu passo o pano na casa toda, como fica aquela água depois de passar pano? É ruim, né? Não é limpo. Não é puro. Aquela água começou limpa, claro. Mas agora não é. É cheio de imundícia, cheio de sujeira. Ah, mas eu botei um produto, um detergente, um sabão, botei coisa ali dentro para limpar. Sim. Mas pela quantidade da sujeira. E sabe o que faz? Você, a próxima vez que você vai passar pano em casa, você usa aquela mesma água suja? Você hoje está usando a mesma água e detergente que você usava no primeiro dia que você entrou na casa? Claro que não. Claro que não. Pastor, não, como... Que isso? Jeito nenhum. Porque sabemos que a sujeira sempre está se acumulando naquele espaço. E nós precisamos jogar aquela água suja se nós queremos controlar aquela sujeira. Agora, imagine o ser humano com natureza imperfeita, pecaminosa. Imagina ele levando um pano que ele molhava e enxugava num balde de água, a mesma água a vida toda. A sujeira acumulada da vida inteira. Imagine todos os seus erros, todos os seus fracassos, todos os seus pecados. Cada dia, mais sujeira. Todo dia, novamente, outra coisa de passar. E como ficaria? A Bíblia diz que a minha justiça, o que eu posso oferecer a Deus, seria como aquele pano cheio daquela água suja, horrível. E se esse é só depois de 2, 3, 4 vezes passar pano em casa, imagine uma vida de pecado e tentando oferecer nossa limpeza, nossa pureza, fabricada por nós mesmos, oferecer isso a um Deus todo santo. Nossa justiça não é suficiente. E nós sabemos que não é suficiente
Pela segunda coisa, porque nós não estamos nos comparando com o ser humano. O nosso texto aqui, versículo 2, diz que tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. A pergunta sobre a minha salvação, sobre eu entrar na presença de Deus e estar com Deus, a pergunta não é como eu me comparo com outro ser humano, com meu pai, com a minha tia, com o meu vizinho, com a minha amiga. Não, a pergunta é como fica a minha conta, como é a minha vida, como é a minha santidade, pureza, justiça, honestidade e tudo isso, como se compara o que eu tenho dentro de mim sozinho com um Deus perfeito, altíssimo, todo santo. Vemos que a justiça relativa à justiça humana não é suficiente por causa, número 2, da norma divina. A norma perfeita aqui. Eu não posso me comparar com meu amigo, com meu próximo ser humano e pensar, então, eu não sou tão mal como ele. Eu preciso ver se a minha justiça possa se comparar com a justiça do Deus Todo-Santo. E nunca seremos justos nos comparando com Ele. Romanos 3:23, algum de vocês conhece esse versículo? Porquanto todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías 59 diz que os nossos pecados e iniquidade têm nos separado de Deus. O homem, ele é um ser imperfeito, pecaminoso, afastado de Deus, fraco, um fracasso por natureza. E quando nós medimos a nós mesmos contra a norma de quem Deus é e como Ele é, somos homens vis. É como Isaías falou em Isaías 6. Ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros. Nós não temos como nos gloriar. E nós não temos como confiar na nossa justiça. Porque pensando que eu não sou tão mal como fulano. Pensando que eu não sou tão corrupto como aquele político. Pensando que eu não adulterei ou forniquei com a minha vizinha. Ou isso, aquilo. E eu procuro me sentir bem, me justificando em comparação aos outros seres humanos pecadores. Mas essa não é a questão. Essa não é a medida. A medida é o Deus Todo-Santo. Eu não posso atingir aquela norma, aquele estándar. Eu sou um fracasso. E daí também, quando eu entendo com quem ou com qual eu estou me medindo, daí eu sei, eu não tenho como gloriar. Nem diante de Deus, nem diante do ser humano. E a palavra de Deus aqui tira a confiança nossa em nossa obra ou justiça. E a terceira coisa que vejo aqui é isso. Que nós, mesmo que nós tentamos usar a nossa justiça própria, e não é suficiente, porque nós estamos sendo medidos contra a norma divina perfeita de um Deus Altíssimo. Aí não tem como presumir. Aí eu não tenho confiança egoísta. A ausência de confiança no eu. Por quê? Porque aqui a Bíblia diz, aquele que faz qualquer obra, não é imputado o galardão pela graça, mas da dívida. Mas aquele que não pratica, sendo a justiça, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. E a realidade é que Deus está disposto a perdoar, justificar homens condenados, não porque merecem, mas porque Ele é misericordioso e amoroso. Ele é um Deus de graça. Ele quer derramar graça. Ele quer estender e oferecer graça. E assim, nós vemos
O que Deus queria desde o princípio não era o homem confiar em si mesmo. Não é para o homem presumir. Não é para ele pensar que ele é algo especial. Não. O que Deus queria nos mostrar desde o princípio é a nossa necessidade e só Ele pode suprir aquela necessidade. Ó, pastor, eu acho que eu vou para o céu, porque eu estou na luta, eu estou fazendo o meu melhor, eu faço a coisa certa, eu procuro guardar os mandamentos, pastor. Você está tentando merecer pela dívida, você está tentando que o galardão seja imputado segundo a dívida. E você não tem como pagar a sua dívida do pecado. Você não pode, é impossível. Deus quer te perdoar e justificar pela fé. O que é isso? O momento quando eu reconheço, eu não tenho como, eu mereço essa condenação. É justo eu pagar a penalidade. Mas eu creio naquele que quer e tem poder de justificar o ímpio. E colocando a nossa fé em Jesus, seremos justificados, perdoados, redimidos, salvos para sempre. Ah, pastor, você tem suas crenças, a sua igreja tem sua prática e nós tem a nossa, mas o importante é que todos buscamos a Deus, né? Não. O importante é que você encontra o único caminho para a vida. E o único caminho, Jesus Cristo mesmo falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E há pessoas que pensam que isso significa que eles devem prestar atenção aos ensinamentos para aprender. Não, a verdade que Jesus Cristo ensinava é que não há vida eterna fora dele. Sua igreja não te salva, sua religião não te salva, suas obras não te salvam, nada. Só pela graça de Deus por meio da fé. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, pois é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A mensagem na Bíblia toda é consistente, é constante, é sempre mesmo. Nós precisamos da graça de Deus se vamos ter esperança de ser salvos. Vem não por ser praticante de uma religião. Vem por crer na única pessoa que pode nos perdoar e justificar. Se você não conhece Jesus Cristo como teu salvador pessoal, eu te convido a reconhecer a sua necessidade hoje. Confessa o teu pecado a Ele hoje. Pede a Ele, peça a Ele pelo perdão, a salvação. Coloca a sua fé 100% em Jesus e não em si mesmo, não na sua igreja, não numa religião, não no cerimônia ou ritual. Crê nele. O único caminho que nos leva para Deus e que nos leva para o céu é Jesus Cristo. Qualquer outro caminho e qualquer pessoa que te indica outro caminho é falso. Qualquer pergunta, dúvida, entre em contato conosco. Seria nosso prazer te conduzir aos pés do conhecimento de Cristo Jesus. Obrigado e Deus os abençoe.